Amados irmãos, muito boa noite a todos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Deus que é a nossa fortaleza, que é o nosso refúgio, o Deus Criador dos céus e da terra. Amados irmãos, nós nessa noite queremos falar sobre a importância dos filhos não desprezarem o ensino que é ministrado pelos seus pais. Não percam a palavra desta noite. Amados irmãos, são 19 horas então e 30 minutos. Nós vamos iniciar o nosso momento devocional com a nossa oração e vamos apresentar diante de Deus os nossos pedidos de oração. Nós vamos orar nessa noite pelo Milton e a sua mãe Isabel. Graças a Deus, nossa irmã Isabel já está melhorando um pouco, mas ainda necessita de cuidados. O Tomé pede pelo Mércio, pelo Ailton e pela sua família. A Miriam pede oração pela sua saúde. Nós vamos continuar orando pela família da Quinaurima. E a minha esposa Priscila também pede oração pela saúde dela. Vamos colocar diante de Deus esses pedidos. Vamos orar pedindo ao Senhor Deus que ouça o nosso clamor. Pai, graças nós te damos, ó Deus, por mais um dia de vida. E nós reconhecemos, ó Pai, que a vida é um dom que o Senhor nos dá. É uma dádiva preciosa que o Senhor concede a nós. Por isso te agradecemos. E queremos, ó Deus, nesse nosso primeiro momento, apresentar diante de ti, Senhor, os nossos pedidos de oração. Queremos orar, ó Deus, pela vida da nossa irmã Isabel, mãe do Milton. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor possa restaurar a sua saúde. Nós te agradecemos, ó Pai, porque já tem havido uma melhora, mas sabemos, ó Deus, que a tua filha Isabel precisa ainda dos teus cuidados. E é por isso, Pai, que nós pedimos, ó Deus, restaura a saúde da tua filha. Colocamos, ó Deus, também diante de ti a vida do Mércio, do Ailton e de toda a família do Tomé. Seja sobre esta casa, ó Pai, a tua bênção. Cuida, Senhor, desta família. Nós oramos e apresentamos, ó Deus, esse lar diante do Senhor. Oramos também, ó Deus, pela vida da Miriam, que pede pela sua saúde, ó Pai. Rogamos, ó Deus, que o Senhor venha restaurar, ó Deus, completamente a sua saúde, que o Senhor possa trazer alívio, ó Deus, às suas dores, que a tua boa mão esteja sobre a vida dela. Oramos, ó Deus, pela família da Quináuria. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha derramar sobre aquele lar consolo, paz e conforto. Seja sobre eles, ó Deus, a bênção do Senhor. Oramos também, ó Deus, pela vida da Priscila, minha esposa. Peço a Deus também que o Senhor venha restaurar a saúde da tua serva. Seja sobre ela, ó Deus, a tua graça. Coloca, ó Deus, a tua boa mão. Ó Deus, cura, Senhor, a Priscila de toda a enfermidade, das dores que ela tem sentido. Oramos, ó Pai, também em favor da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Oramos, ó Deus, para que o Senhor possa dar sabedoria, bom senso, orientação, ó Deus, aos políticos que são responsáveis, ó Deus, pela condução do nosso país diante de toda essa crise que nós estamos vivendo. Pedimos, ó Deus, também que o Senhor venha cessar essa pandemia, Senhor. Rogamos, ó Deus, a tua bênção, suplicamos, ó Pai, a tua graça sobre todas as nações que estão assoladas e sofrendo, ó Deus, com este vírus. Lembramos também, ó Pai, daqueles que estão, ó Pai, em condição desfavorecida economicamente. Seja sobre eles, ó Pai, o teu cuidado. Não permita, Senhor, que venha faltar o pão. Supre, Senhor, todas as suas necessidades, ó Pai. Nós oramos também nessa noite, pedindo que o Senhor venha falar ao nosso coração por meio da tua palavra. Seja sobre nós, ó Deus, a tua graça. Instrui-nos, ó Deus, nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua palavra e que a tua palavra, Senhor, possa trazer edificação aos nossos corações. Oramos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Provérbios 4, de 1 a 11. O tema da mensagem desta noite é: Filhos, não desprezem a instrução dos seus pais. Filhos, não desprezem a instrução
dos seus pais. Provérbios 4, de 1 a 5. Ouvi, filhos, a instrução do pai e estais atento para conhecerdes o entendimento. Versículo 2. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era menina, em companhia de meu pai, tenro e único, diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria. Adquire o entendimento e não te esqueça as palavras da minha boca, nem delas te aparte. Amados irmãos, nós temos aqui o depoimento do autor sagrado sobre a sua infância, sobre o período em que ele andava em companhia dos seus pais, no período em que ele segurava a mão de sua mãe e ouvia com atenção a instrução do seu pai. E diante dessa saudosa lembrança, diante dessa experiência de vida, o autor sagrado ele nos mostra, à luz desse texto, desses 5 versículos que nós lemos, a importância de nós atentamente ouvirmos a instrução dos nossos pais. Quando os nossos pais são crentes, temem ao Senhor e buscam sabedoria na palavra de Deus. Eu posso, no início dessa mensagem, afirmar que feliz, bem-aventurado é o filho, a filha, que tem pais que possuem o temor de Deus no coração. Porque à luz de Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Pais que temem a Deus são pais sábios. Pais que temem ao Senhor instruem os seus filhos de forma correta. Mostram aos seus filhos o caminho certo em que eles devem seguir. Nós somos hoje frutos de uma geração que tem desprezado o conselho dos mais sábios, desprezado as palavras e as instruções dos mais velhos. Temos visto com desprezo os anciãos do nosso tempo. Muitos têm aproveitado desse período em que os pais alcançam uma determinada idade para esprolá-los, ou quando, muitas vezes, abandoná-los em asilo. Nós precisamos resgatar, meus amados irmãos, o conceito de que a sabedoria repousa sobre o coração de pessoas idosas que durante a sua vida caminharam na presença do Senhor. Jovem, não despreze as palavras do seu pai. Adolescente, não despreze a orientação e a instrução da sua mãe. Retenha com toda a atenção aquilo que os teus pais têm ensinado. Por que você deve fazer isso? Porque você deve dar ouvido à atenção, com atenção àquilo que os seus pais têm lhe falado. Porque você deve procurar praticar aquilo que eles têm lhe ensinado. Em primeiro lugar, é porque os pais, na verdade, eles são dons de Deus, são instrumentos de Deus. Pais que temem ao Senhor, pais que procuram observar a palavra de Deus com zelo, são bênçãos do céu para você, jovem, para você, adolescente, e para você, criança, também, que me ouve nessa noite. Olhe para papai e mamãe não como sendo pessoas chatas, ultrapassadas, mas olhe para papai e para mamãe como pessoas que são um presente de Deus para a sua vida. E os presentes que Deus nos dá, nós não devemos desprezar. As dádivas que vêm do céu, das boas mãos de Deus, nós não podemos jogar fora. Portanto, toda vez que o teu pai e que tua mãe lhe derem um conselho, uma instrução pautada nas Escrituras Sagradas, tenha o coração agradecido. Eu sei que muitas vezes nós não gostamos de ser repreendidos. Nós não gostamos que os nossos pais nos chamem a atenção. Mas nós precisamos entender que eles fazem isso porque eles nos amam e eles querem o nosso bem. E eles foram colocados por Deus em nossa vida, em nosso caminho, para cuidar de nós.
Em segundo lugar, à luz do texto que nós acabamos de ler, eu e você devemos ouvir com instrução, com bastante atenção a instrução dos nossos pais, porque a instrução que eles nos dão oferecem para nós direção. Nós precisamos todos os dias fazermos escolhas e acertarmos nessas escolhas e acertarmos o caminho certo. E quem pode nos ajudar a tomar a melhor decisão? Quem pode nos ajudar a encontrar o caminho certo? Eu e você precisamos entender que são os pais. É o conselho do pai, é a orientação da mãe, que vai nos ajudar a acertar o caminho, a tomarmos decisões certas. Talvez você já experimentou em um determinado momento da sua vida a não dar ouvidos ao conselho do seu pai ou da sua mãe. E como você já se arrependeu. E como você já chorou por causa disso. São inúmeras as histórias que eu conheço de meninas que simplesmente deixaram de ouvir o conselho do pai e a instrução da mãe quanto à questão de um namorado, por exemplo. Quantas vezes a mãe diz: filha, não namore com este menino, não vale a pena. Mas aí aquela jovem diz: mas mãe, eu o amo, eu gosto dele. E a gente sabe que muitas vezes o fim é trágico. Vem a dor, a decepção, a frustração, a amargura. Se tivesse ouvido o conselho do pai, se tivesse dado atenção à palavra da mãe, não estaria chorando, não estaria sofrendo, não teria feito uma escolha tão errada. E esse é apenas um exemplo de como muitas vezes nós pagamos um preço tão alto quando simplesmente deixamos de ouvir o conselho do pai ou o conselho da mãe. Em terceiro lugar, eu e você devemos dar atenção aos conselhos que são ministrados pelos nossos pais, porque eles nos oferecem paz interior, oferecem quietude para a nossa alma. Quantas vezes nós nos debatemos com uma situação tão difícil, nos deparamos com problemas que se agigantam diante de nós e encontramos conforto, e encontramos paz quando paramos, oramos juntos com os pais, buscamos orientação junto aos nossos pais. Pais são instrumentos de Deus para acalmar o nosso coração, para aquietar a nossa alma. Eu me lembro que quando eu me deparava com situações difíceis, ainda no seminário, períodos de prova, trabalhos no seminário, quantas vezes eu chegava em casa e falava: mãe, está difícil, eu não sei o que fazer. E a minha mãe, com a simplicidade que lhe era peculiar, dizia: já orou? Já leu a Bíblia? Você não vai ser pastor? O que você vai ensinar para a igreja? Não é orar e ler a Bíblia? Então senta lá, lê a Bíblia e ora e acalma o seu coração. Quantas vezes eu fui confrontado e consolado pelas palavras da minha mãe nesse sentido. Nós, em quarto lugar, devemos dar atenção ao conselho dos nossos pais, porque nos oferecem também segurança. Jovem, adolescente, preste muita atenção nisso que eu vou te falar. Guarde isso com muita atenção. Você vai se livrar de muitas encrencas na sua vida se você ouvir conselho do seu pai e da sua mãe quando eles temem ao Senhor, quando eles leem, guardam e praticam a palavra de Deus. Tenha certeza disso. Você vai evitar muito sofrimento, você vai se guardar, você vai se proteger quando você der atenção ao conselho do seu pai e da sua mãe. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência de ministério. Durante um período de tempo, eu estive prestando um serviço de capelão na penitenciária em Ouro Preto, visitando todo sábado alguns presos ali, levando a palavra de Deus.
E algo me chamou muito a atenção dessa experiência, posso dizer assim, de capelania penitenciária. É que muitos, mas muitos presos que ali estavam, eram filhos de crentes. E muitos estavam ali profundamente arrependidos, jovens arrependidos, porque entraram no mundo do crime, erraram, porque simplesmente desprezaram os conselhos dos pais, simplesmente negligenciaram a orientação vinda dos seus pais. Por causa disso, estavam ali presos, cumprindo penas, privados do convívio social, do convívio familiar. Quem ouve o conselho dos pais vai encontrar segurança, vai encontrar direção e vai encontrar paz. Termino a mensagem dessa noite, meus amados irmãos, mostrando a vocês que, em quinto e último lugar, quando nós ouvimos o conselho do Pai, a orientação da Mãe, nós temos comunhão com Deus, intimidade com o Senhor. Os pais, como eu disse no início dessa mensagem, são dádivas preciosas que Deus concede aos seus filhos, que Deus concede ao seu povo. Felizes são aqueles que têm pais crentes, que amam a palavra e que possuem o temor de Deus no coração. Abençoados são esses filhos que possuem pais que amam ao Senhor. E estes pais são, na verdade, instrumentos, agentes de Deus, para que nós tenhamos comunhão com o Senhor. Que bênção é para os filhos terem pais que insistem em levá-los à casa do Senhor. Que bênção é para os filhos ter pais que oram, que ensinam a palavra, que insistem com os filhos em memorizar textos da palavra de Deus. Que bênção isso é! Muitas vezes, o coração rebelde do filho, o coração endurecido do filho, não sente prazer nestas coisas. Mas lá está o pai, a mãe, que insiste em levar o filho à presença de Deus. Jovem, adolescente, até mesmo você já um pouco mais maduro, seja grato, mas seja muitíssimo grato a Deus, que Ele colocou na sua vida pais que insistiram com você, para que você tivesse comunhão com Deus Altíssimo. Que Deus os abençoe. Que nós possamos ser filhos sábios, no sentido de guardar a orientação dos nossos pais. Eu já não tenho mais a minha mãe comigo. A igreja em que eu sou pastor sabe bem disso. Mas até hoje, eu guardo no meu coração os ensinos que ela me deixou, baseados na palavra de Deus. E sou muito grato a Deus, porque a minha mãe não desistiu de mim em oração. A minha mãe me levava à casa de Deus. A minha mãe sempre me levava para a escola bíblica dominical. A minha mãe insistia em fazer com que eu decorasse versículos da palavra de Deus. E muitos dos versículos que hoje eu, como pastor, cito durante as pregações, aprendi na infância, quando a minha mãe me levava para a escola bíblica dominical. Que Deus abençoe e que nós possamos ser gratos ao Senhor pela vida dos nossos pais. Vamos orar então, meus queridos. Hoje é o aniversário do Carlos Barros, nós vamos orar pelo Carlos Barros, pela Nathalie e pela Sara também. Hoje nós temos 3 aniversariantes da nossa igreja. A Cristina pede que oremos pelos seus filhos, o Kaique e a Larissa, nós vamos orar. A Marta pede que nós oremos pela sua família. E a Adeilza e o Marcos pedem que nós oremos pelos nossos adolescentes, para que eles não sejam tomados pelo desânimo. Vamos orar sim por esses pedidos. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela vida do teu servo Carlos Barros, pela Sara e pela Nathalie. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar os teus filhos, que as mais ricas bênçãos do céu sejam derramados sobre a vida deles, ó Pai. Oramos também, ó Deus, pela vida do Kaique, da Larissa,
São jovens, ó Deus, que receberam do Senhor o privilégio de ouvirem a palavra do Senhor, de aprenderem do Senhor, ó Pai, desde a infância. Que o Senhor, ó Deus, traga no coração deles, ó Pai, tudo aquilo que eles aprenderam. E que o Senhor possa, ó Pai, restaurá-los espiritualmente. Oramos, ó Deus, pela vida da nossa irmã Marta, pela sua família. Nós não sabemos, ó Deus, qual é a sua necessidade, mas o Senhor sabe. Cuida, Senhor, desta casa. Atende, ó Deus, a necessidade da tua filha. E oramos também nessa noite, ó Pai, pelos nossos jovens, adolescentes, pelas nossas crianças. Pai, nós queremos pedir que mesmo distantes da tua casa, Senhor, mesmo afastados das atividades, ó Deus, da igreja, os nossos jovens, adolescentes e crianças não venham, ó Pai, se desviar, não venham se afastar de Ti. Senhor, conserva a fé no coração deles. Conserva, Senhor, no coração deles, ó Deus, a alegria de andar na Tua presença. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide dos filhos da nossa igreja. Que nenhum deles, ó Pai, se perca. Que nenhum deles, ó Deus, venha se afastar de Ti, ó Pai. Seja sobre eles, ó Deus, o Teu cuidado. Abençoa-os, ó Pai, é o que nós Te pedimos. Em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês tenham uma ótima noite, uma noite de paz. Um abraço do pastor. Saudades de todos vocês. Que Deus nos dê a graça de o quanto antes podemos voltar ao lugar da adoração ao nome dele. Deus abençoe, queridos.